Queridos, eu quero falar sobre adoração nessa manhã. Na verdade, eu senti do Espírito Santo de ministrar sobre adoração por alguns domingos. Eu não sei se será 3, 4 domingos. Não vai ser uma série, são mensagens independentes, mas o tema dessas mensagens vai ser sempre adoração. Por que eu escolhi a adoração para falar no culto de domingo? Porque a adoração é o nosso primeiro chamado. A adoração é o nosso maior chamado. E eu não quero, irmãos, falar sobre teologia apenas. Deixa eu só explicar para vocês. Nós valorizamos a teologia. Eu e Cristiane estudamos teologia, fizemos bacharelado em teologia, fizemos pós-graduação em ciências da religião. Eu fiz pós-graduação em teologia paulina, teologia e literatura de Paulo. Nós estamos fazendo mestrado em teologia, então eu não sou contra estudarmos teologia, pelo contrário, eu acho que isso é muito importante, certo? Mas deixa eu te falar, teologia em si não muda a vida de ninguém. Você lê muitos comentários, você lê muitos livros, você estudar muito as palavras no grego, no hebraico, isso é importante? Mas para transformar a vida, somente quando você deixa que a palavra eterna, infalível e inerrante de Deus entre em seu coração, confronte seus pecados, toque em suas feridas, toque nos seus limites, aí a teologia se torna vida, se torna prática. Porque tem gente que está estudando Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Tem gente que está estudando a Bíblia, de capa a capa, mas eu te pergunto o que isso está mudando a nossa vida, meus irmãos. De forma prática. Você está se tornando um melhor marido, um melhor pai, um melhor profissional, um melhor crente, uma melhor mãe, uma melhor esposa. Você está servindo ao Senhor na igreja que você congrega. A tua teologia faz com que você sirva os seus irmãos. Isso é o que Deus espera de nós. Amém? Então, não é o saber, porque o saber ensoberbece. Eu conheço muita gente que sabe muito, mas é ensoberbecido, é orgulhoso. O saber tem que se tornar prático nas nossas vidas. Então, não é um desestímulo ao estudo. Pelo contrário, nós devemos estudar, mas é um estímulo também a ter um relacionamento com Deus. Então, eu não quero falar da teologia da adoração apenas. Nesses próximos domingos, hoje, e por mais 3 ou 4 domingos, eu quero falar da adoração como uma expressão prática da nossa vida. Então eu coloquei, adorar é o nosso primeiro e grande chamado. Jesus, quando ele disse, o Pai procura, em João capítulo 4, Jesus disse à mulher samaritana, mulher, o Pai procura, o Pai está buscando. E ele disse àquela mulher o quê? O Pai está buscando pastores, missionários, samaritana. O Pai está procurando obreiros, trabalhadores. O Pai está procurando voluntários para o Atmosfera, para os CCA Kids. Foi isso, irmãos? Foi isso? Quantos estão aqui? Eu esqueci de orar, Vamos orar, porque sem oração não vai, Vou ficar na manivela aqui. E deixa eu te dizer, eu posso usar retórica, oratória, eu posso fazer você chorar aqui hoje de manhã, só com a minha técnica. Sabia? A gente tem cursos que nos ensinam a emocionar as pessoas. Eu posso disparar em você gatilhos mentais, mas não é isso que eu quero. Eu quero o poder do Espírito nesta manhã, trazendo revelação e sabedoria nesse lugar.
Eu oro, Senhor, por espírito de revelação e de sabedoria. Eu oro por toda indiferença nesse lugar. Pessoas que estão aqui resistentes à palavra. E eu agora, em nome de Jesus, assumo a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade por Ele a mim conferida. E eu declaro libertação nesse lugar. Todo engano e sofisma caia por terra. Senhor, nós não queremos apenas a letra, a teoria. Nós oramos por prática. Nós oramos para que essa palavra se torne vida. Eu quero, Senhor, pedir que o Logos eterno de Deus, a palavra escrita e revelada, se torne rema, a palavra viva em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 1, meus irmãos, versos 5 e 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Beneplácito significa boa vontade, segundo o seu bom intento. Eu achei essa palavra tão interessante, porque essa palavra descreve a boa intenção de Deus, o puro desejo de Deus, da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Paulo está dizendo, olha, o Pai, lá na eternidade passada, Ele nos destinou antecipadamente. Ele pensou em criar os seres humanos. E quando Ele pensou na humanidade, Deus disse, a humanidade me dará louvor. Eu vou criar seres humanos que vão me adorar. Eu vou criar pessoas que vão dar glória ao meu nome. Queridos, Deus precisa de adoração? Não. Se Ele precisa de adoração, então Ele é carente. Se Ele é carente, Ele não é autossuficiente. Se Ele não é autossuficiente, Ele não é Deus. Deus não precisa de adoração. Para que Ele exista, para que Ele se sinta bem, para que Ele se sinta mais confortável, melhor, Deus não precisa de adoração. Mas Deus quer adoradores. Pode baixar um pouquinho, estou achando um pouco com microfonia. Deus, Ele não precisa de adoração, porque Ele é autossuficiente, mas Deus quer adoradores. Olha, é muito diferente isso. Espero que você compreenda. Deus não está buscando adoração, até porque a adoração Ele já tem no céu. E deixa eu te dizer, a adoração que os anjos oferecem no céu, exatamente agora, os 4 seres viventes, os querubins, os serafins, os curumins não. Foi alguém, que estava orando, Senhor, envia anjos nesse lugar, arcanjos, querubins, serafins e os curumins também, Senhor. No céu, Deus tem perfeita adoração. E deixa eu te dizer, não é para te desanimar nem te desestimular, mas eu creio que a adoração do céu, ela é melhor em termos técnicos, de excelência e de qualidade do que a adoração da terra. Porque é tudo perfeito no céu. Gente, eu imagino os instrumentos musicais no céu, que beleza. Se já é lindo um teclado, um violão, imagina os instrumentos no céu. Então Deus já tem adoração no céu. Ele não está buscando adoração. Ele está buscando pessoas. Porque o interesse de Deus é em pessoas. Então quando Deus criou a humanidade, Ele disse, eu vou criar seres humanos para se relacionar comigo. Para a minha glória. Eu não preciso deles, a verdade é essa. Isso pode decepcionar algumas pessoas aqui. Que Deus precisa de mim para Ele se sentir melhor, Que eu estou fazendo um grande favor a Deus em amá-lo. Não, Ele não precisa, mas Ele quer. Diga comigo, vamos lá. Sei que tem gente que não gosta disso, mas mesmo sem você gostar. Diga para a pessoa do seu lado, não, diga comigo. Diga comigo, Deus não precisa de adoração,
mas Ele quer. Então nós vamos dar a Deus o que Ele quer? Nós vamos fazer isso aqui, que Ele nos criou segundo a sua boa vontade. Eu gostei em espanhol, beneplácito foi traduzido em uma versão espanhola como puro afecto. Que coisa linda! O puro afeto de Deus, o puro desejo de Deus. Deus na eternidade desejou. Filho, Espírito Santo, o Pai conversando, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está muito legal aqui, só nós três. Não precisamos de nada, não precisamos de ninguém. Existimos eternamente, temos comunhão entre nós, por isso que a célula, eu creio que é uma ideia dos céus. Porque a primeira célula foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles disseram, bom, está muito gostoso aqui, mas vamos criar seres, segundo a nossa imagem e semelhança, que comunguem conosco. É tão gostoso, é tão bom estarmos aqui juntos, que nós queremos estender isso a uma família. A ideia de família veio de Deus. Por isso que o diabo odeia a família. É por isso. Por isso que o diabo quer destruir a família. Porque nasceu no coração de Deus. E eles então, em Gênesis capítulo 1, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem, no sexto dia, 6 é o número do homem, viu Deus que era bom? Não. Viu Deus que era muito bom. Amém? Já prestou atenção nesse detalhe? Porque nos outros dias Ele criou tudo, e a frase é, foi tarde e manhã do segundo dia, e viu Deus que tudo era bom. Foi tarde e manhã do terceiro dia, e viu Deus que tudo era bom. Foi tarde e manhã do quarto dia, e viu Deus que tudo era bom. Foi tarde e manhã do quinto dia, e viu Deus que tudo era bom. Mas no sexto dia, quando Deus cria o homem, foi tarde e manhã do sexto dia, e viu Deus que era muito bom. Então o ser humano é a coroa da criação. Isso não tem a ver, queridos, conosco, porque nós não somos bons. Ninguém é bom o suficiente. Não somos merecedores, é a pura vontade de Deus. Outra palavra para beneplácito, para pura vontade, puro afecto, como em espanhol, graça. A pura graça. Por que Deus nos escolheu? Pense comigo. Você merecia? Você fez algo? Você comprou a salvação? Você pagou com dinheiro? Foi graça. Foi graça. A pura vontade de Deus. Porque Ele é Deus e decidiu. A adoração, meus irmãos, traz a glória para Deus. Leva, na verdade, a glória para Deus. Porque a adoração tira o foco de nós mesmos. Quando você adora, você tira os olhos de você e você coloca os olhos em Deus. É por isso que a adoração, eu já vou adiantando aqui o que eu vou falar em outros domingos, mas a adoração tira o teu foco de você e do problema e coloca em Deus. E tudo que a gente tira o foco, diminui. E tudo que você coloca o foco, cresce. Quando você adora, o foco em Deus é colocado, e então o poder dele é exaltado. E o problema diminui. Eu já vi em casos, irmãos, que enquanto eu adoro, o problema some. Naquele momento que eu estou adorando, o problema some na presença de Deus. Por quê? Porque o foco está nele. Então a adoração traz
glória para Deus, dá glória a Deus, mas a adoração nos completa. Preste atenção, o homem e a mulher, os seres humanos foram criados com uma necessidade. E essa necessidade do ser humano se chama Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus criou a eternidade e colocou no coração do homem. Acho que foi Billy Graham que disse: existe um vazio no coração humano que é do tamanho de Deus. Sabe, aquele quebra-cabeça, eu gostava muito de montar quebra-cabeça. Aqueles de 1000 peças. É legal demais. Mas sempre fica, e essa peça aqui? E esse espaço aqui? Que nós não sejamos como a loira, né, que ligou para o marido: bem, mozão, eu estou montando quebra-cabeça e está faltando uma peça. As peças não se encaixam. Ele disse: ô, mozinho, me diga o que é que está na caixa. Aí ele disse: olha, tem um tigre e o nome Kellogg's. Teve gente que não entendeu ainda, vou dar alguns segundos. Sucrilho Kellogg's. Ela pegou a caixa de sucrilho, jogou em cima da mesa e achava que era um quebra-cabeça para montar. Mozão não podia ajudar. Queridos, existe uma peça, um vazio, que só Deus encaixa. Olha para mim, a gente tenta fazer isso com o nosso cônjuge, não encaixa. A gente tenta fazer isso com o filho, não encaixa. A gente tenta fazer isso com dinheiro, com trabalho, com sexo, com drogas, com álcool, com viagem à lua, com viagem a Marte, com casa de praia, com casa de campo, com Ferrari, com Lamborghini, com sei lá o quê. É a peça que a gente está tentando. Não encaixa, sabe por quê? Só Deus. Eu sinto para pessoas aqui dizendo nessa manhã: a falta que você está tendo é a presença de Deus. Você está buscando, mas a tua busca só vai cessar quando você achá-lo. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, a adoração nos completa. Por quê? Porque quando eu adoro, eu me conecto à fonte principal, à fonte primária. Porque a fonte primária é Deus. Então eu tenho que estar conectado nele. Uma pessoa só estará plenamente satisfeita e realizada quando ela cumpre esse propósito principal, que é ser um adorador. Todas as vezes que nós nos desviamos desse propósito, a gente se sente frustrado, vazio, e podemos até ser destruídos. Eu sempre dou o exemplo de um violão. Eu vou tirar o cabo aqui, tá? Acho que está desconectado, né? Esse instrumento, ele foi criado com uma finalidade, com um propósito. Há um propósito para esse instrumento ter sido inventado. O criador do violão, há milhares de anos atrás, já tinha instrumentos de corda chamados cítara. A cítara é o pai, é a mãe do violão. Agora imagina eu pegar esse instrumento que foi criado com um propósito e tem um prego para eu colocar nessa parede. E então, primeiro eu não vou conseguir colocar um prego numa parede com um violão. Segundo, eu vou destruir o violão. Porque o propósito, o design original, serve só para aquilo. Então o ser humano foi desenhado por Deus para adorá-lo. Nós fomos criados para sermos adoradores. Então, quando a gente não adora, a gente não cumpre a nossa função, ou seja,
ficamos frustrados, vazios, e podemos até ser destruídos. Como um violão que eu tento pregar um prego com ele vai ser destruído. Então, o que você está buscando, meu querido, minha querida, outro ser humano não pode te dar. É um problema quando um buraco negro casa com outro buraco negro. E eu já vi muito isso acontecer. Um buraco negro casando com outro buraco negro. Um engole o outro. Parece muito romântico, né? O que dizem aí. Metade mais metade é igual a 1. Mentira. Porque no casamento não é assim. Cristiano não casou com metade de Marcos. Metade de Marcos estava lá no altar. Né? Só do bucho para cima. Minha metade. Não. Um inteiro com outro inteiro se funde e se torna uma só carne. Amém? Por isso a gente não pode buscar no casamento a satisfação que só Deus pode dar. Eu amo Cristiane. Ela é uma mulher de Deus. Já compartilhamos muitos sonhos, muitos projetos, caminhamos juntos. Estamos agora indo para 27 anos, 28 anos de casados. Já viajamos, conhecemos muitos lugares, já nos hospedamos em hotéis maravilhosos, resorts, all inclusive. Mas, queridos, o vazio do nosso coração, só Deus pode preencher. Amém? Porque senão você volta a querer beber daquela fonte de novo. Você faz sexo hoje, dependendo, né, do causo, você volta a fazer amanhã, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3 dias. Alguns estão numa situação mais deplorável, né? Sem entrar em detalhes. Mas você volta, porque é uma fonte que você tem que ficar bebendo, bebendo, bebendo. Deus não é assim. Foi o que Jesus disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Quem quer beber dessa água? Estou com muita sede agora. É gostoso, uma água fria, geladinha, mineral. Mas daqui a alguns minutos eu vou ter que beber de novo. Mas a água que o Senhor dá sacia a nossa alma. Eu fui saciado por essa água há 36 anos atrás. Eu acho que tem mais tempo de convertido, eu tenho mais tempo de convertido do que a maioria. Vamos só fazer uma prova, não é para eu me sentir velho não. Quantos aqui tem menos de 35 anos? Levanta a mão, menos de 35, a grande maioria. Pois há 35 anos, vou fazer, não, 35 não, vou fazer 36. Há 36 anos, eu bebi da água que Jesus dá. E nunca mais eu voltei a ter sede. Você está vendo alguém, eu e Cristiane, não nos orgulhamos disso, tá? Mas a gente nunca desviou. A gente nunca quis voltar para o mundo. A gente nunca quis voltar para a lama do pecado. Nunca nos prostituímos depois que a gente converteu. Pasmem, casamos virgens. Animal em extinção. Se naquela época já era em extinção, imagine hoje. É o mico-leão dourado. Mas por quê? Por quê? Porque a água que nós bebemos não foi da religião. Eu não bebi a água da igreja congregacional, Jardim das Oliveiras. Ela não bebeu água da igreja batista. Nós bebemos a água de Jesus.
E a água de Jesus satisfez. Eu tinha tendências suicidas, depressivo. Eu dormia, gente, até 2 horas da tarde, facinho, como diz o mineiro. Claro, eu ia dormir 2, 3 da manhã. Eu odiava meu pai. Eu queria que meu pai morresse. Eu era covarde. Porque eu dizia assim, eu queria que outro matasse. Mas eu queria que meu pai morresse. Olha o nível. Há esperança para você. Há esperança para todos nós. Porque quando bebemos da água, conectamos à fonte. E quando nós nos conectamos à fonte, nos tornamos adoradores. E um adorador sempre volta para a fonte e bebe. Sempre volta para a fonte e bebe, porque se torna, Jesus também disse, nunca mais terá sede. Mas ele também disse, esta fonte em você vai jorrar para a vida eterna. E aí quem chega perto de nós, a gente extravasa. Não é? Tem gente que extravasa murmuração, reclamação. Tem gente que extravasa só coisa ruim. Um adorador extravasa a presença de Deus. É uma esponja que você coloca, ela suga a água, ela chupa a água. Mas tem um momento que a esponja chega no que a gente chama de saturação. O que é isso? Se você pegar a esponja e levantar ela, ela pinga, porque ela está saturada. Se você espremer, o que é que sai? Água. De um adorador é assim, meus irmãos. Tem que sair adoração. Por quê? Porque estamos saturados. Vamos para Gênesis, capítulo 2, propósito original. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Então aqui é a criação. Lá atrás, o homem foi criado, Deus colocou ele no jardim, e Deus então fala 2 verbos. Adão, Eva, vocês serão colocados no jardim para 2 coisas: cultivar e guardar. Vamos lá, comigo de novo, repita. Cultivar e guardar. Pastor, você está achando que a gente é menino de maternal, é para ficar repetindo? Não, é para você fixar. É para você acordar. Cultivar e guardar. A palavra cultivar é uma palavra que significa servir, trabalhar. Mas a palavra também significa exercer sacerdócio. Servir como um sacerdote. Veja. Então, não era apenas para Adão pegar numa enxada, num enxadeco e ficar cultivando a terra. Não era só nesse sentido. A palavra, queridos, em todo o Antigo Testamento, é para serviço, é para servo, mas também é para adorador. Abraão chegou para Isaac e disse: meu filho, vamos adorar. A caminho de Moriá, ele deixou os servos. Sabe o que foi que Abraão disse aos servos? Fiquem aqui, porque eu e o menino iremos e adoraremos. A palavra adoraremos é essa daqui. Serviremos ao Senhor como um sacerdote. Então, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus criou o homem para o sacerdócio. Sacerdócio é o serviço que o homem presta diante de Deus. E no Novo Testamento nós vamos ver, para a gente terminar daqui a pouco, nós somos chamados de sacerdotes. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos para Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás. O temor, a reverência, não é medo. Não é medo de Deus. Temor é respeito, é honra.
Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás. Então a palavra aqui é a mesma de Gênesis 2,15, que em Gênesis 2,15 é cultivar, mas aqui foi traduzido como servirás, e pelo seu nome jurarás. Agora vamos para Deuteronômio 10:20, passa aí algumas páginas. Ao Senhor teu Deus temerás, de novo, e a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, esses 2 versículos de Deuteronômio foram repetidos por Jesus. Jesus na tentação, agora vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 4, Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. Jesus tinha a Bíblia, que era o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, os 39 livros do Antigo Testamento Jesus tinha. Jesus lia Moisés, os profetas e os salmos. Então Jesus, quando ele confronta Satanás, Jesus ele responde com a palavra. E numa das respostas que ele dá a Satanás, já checkmate, já é a última aqui, porque Satanás investe 3 vezes. Transformas essas pedras em pães. Primeira, a Jesus, nem só de pão viverá o homem. Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8. Olha como Jesus conhecia as Escrituras e usava as Escrituras. Depois ele, lança-te daqui, de cima. Aí o diabo cita a palavra, cita o Salmo 91. Olhe para mim, o diabo conhece a Bíblia, mais do que você e eu. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Está pensando que o diabo não conhece a Bíblia? O escritor Tiago, ele diz, os demônios creem e estremecem. O diabo crê tanto na Bíblia, que ele quer impedir que eu e você leiamos a Bíblia, porque ele sabe que se lermos, seremos transformados. Aí o diabo diz, lança-te daqui de cima, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele está citando o Salmo 91. Aí Jesus pega a Bíblia de novo, ao Senhor teu Deus não tentarás. Aí o diabo, outra investida, leva ele e diz, olha, está vendo todos esses reinos? Todos eles eu te darei, porque os reinos deste mundo estavam nas mãos de Satanás, porque Adão havia dado a Satanás este direito. Então ele não estava mentindo não. Ele foi chamado como o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade desse século. Ele diz, olha, todos esses reinos eu vou te dar, se prostrado me adorares. Ele estava querendo um caminho mais curto para Jesus, né? Não precisa ir para a cruz, basta você me adorar. Aí Jesus responde, Mateus 4:10, vamos ler. Agora nós vamos comparar. Eu sei que vocês são bons observadores, porque Jesus vai citar Deuteronômio capítulo 6:13 e Deuteronômio capítulo 10:20, que a gente acabou de ler. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Bate em retirada, porque está escrito, só faltou ele citar, em Deuteronômio 6:13 e Deuteronômio 10:20, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus está citando Deuteronômio 6:13 e 10:20. Qual a diferença, irmãos? A diferença é que Jesus substituiu a palavra servirás por adorarás. O que é que Jesus, queridos, está nos dizendo? Ele está confirmando que servir a Deus é sinônimo de adorar. Nós fomos criados no jardim do Éden. Eu já estou terminando. Nós fomos criados com um propósito: cultivar. E não é apenas, queridos, cultivar a terra com enxada, plantando sementes. Nós fomos chamados para servir a Deus.
Serviço sacerdotal. Vamos terminar com Atos 13 e 1 Pedro 2:9. Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor. Vou ficar só aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Aqui nós temos a igreja de Antioquia. Temos aqui Barnabé, temos Saulo e temos outros líderes. E diz, e eles servindo ao Senhor e jejuando. A palavra aqui, servindo, é prestando culto, adorando, cultivando intimidade com Deus. Eles estavam cumprindo o chamado principal. Queridos, antes de nós servirmos nas áreas da igreja, em um ministério, antes de você servir em uma célula, antes de você servir as pessoas, nós precisamos servir ao Senhor. Como? Adorando, gastando tempo com Ele, na presença dEle. Adorar é um serviço sacerdotal. E eu termino com 1 Pedro 2:9, que na verdade 1 Pedro 2:9 é uma citação ampliada de Êxodo 19, 5 a 6. Vamos ler Êxodo 19, 5 a 6 e então encerramos com 1 Pedro 2:9. Êxodo 19, 5 e 6. Deus falando para Israel: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Deus está dizendo para Israel: vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Preste atenção nas palavras de Deus para a nação de Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus estava dizendo a Israel: Israel, eu quero que vocês me representem na terra. Eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Não era apenas a tribo de Levi, meus irmãos, que Deus queria que fosse separado para o serviço sacerdotal. Deus queria uma nação sacerdotal. O que é isso? Uma nação que se conectasse com Deus e trouxesse a realidade de Deus para a terra. Um povo que tem comunhão com Deus, que ouve Deus, que tem as palavras de Deus e traz para a terra. Essa é a missão de um sacerdote. Um sacerdote vai diante de Deus e traz a presença de Deus. Só que Israel falhou. Eu não vou entrar nesse mérito. Israel falhou. Uma tribo teve que ser levantada. Mas o plano de Deus, olhe para mim, Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. O plano de Deus não foi frustrado. Tem gente aí pregando que a igreja é o plano B de Deus. Miseriqueima. Como é que Deus vai ter plano B? É como se a igreja fosse um arranjadinho, um puxadinho de Deus. Brasileiro acostumado com gambiarra, faz um puxadinho atrás de casa, né? Não, Deus não é de puxadinho, nem de arranjadinho, nem de gambiarra. A igreja é o plano A de Deus. O que aconteceu, aí vamos para 1 Pedro 2,9 e a gente encerra, porque senão eu vou passar o resto do dia aqui falando de sacerdócio. Porque o assunto que me empolga. Então Pedrão, eu acho isso incrível, né? Um pescador escrever essas palavras. A esperança para mim e para você. Pedro, um sanguíneo, hemorrágico, impulsivo, tempestivo, falava o que dava na cabeça. E Pedro, por revelação do Espírito, diz: vós porém, igreja, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. Eu poderia parar aqui. Depois ele diz: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, com o propósito de proclamar, de anunciar as virtudes, as coisas belas e boas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdotes, irmãos, Israel não cumpriu, porque Israel era para ser um reino de sacerdotes, mas a igreja
é um reino de sacerdotes. Amém? E Israel, no final de tudo, quem quiser saber, estuda escatologia comigo. Tá bom? Faz tua matrícula na escola ministerial. Vamos ficar em pé para a gente orar. Mas hoje, o que importa disso tudo é que somos adoradores. Nós vamos orar. E olhe para mim. Nunca mais, eu desconectei aqui, viu, Adriel? Nunca mais você vai esquecer do exemplo do violão. Você é como um violão, foi criado com um propósito. Vamos cantar essa música, há um propósito eterno. Há uma razão para a existência. Você foi criado com um propósito, esse instrumento foi criado com um propósito. E se ele não se encaixar no propósito, ele está perdido, ele está inutilizado, ele está sem sentido. Gente que tem um violão guardado num guarda-roupa há 300 anos. Tá lá, pastor, eu tenho um violão. Para quê? O violão tem que ser descido, tem que ser afinado, cordas trocadas. E vai sair som, vai sair acordes. É a tua vida, meu querido. Deus te criou com um propósito eterno. Você é um adorador. E Deus está falando para esse rapaz: o que é que você está fazendo da vida? É para você mesmo. O que é que você está fazendo da vida? Você foi criado com um propósito. A vida é de Jesus. Você vai fugir, você vai tentar escapar. Mas é que ele é como um leão que vai em busca da presa. Ele não vai desistir. Você pode até ficar resistindo. Ele não vai desistir. Porque ele nos criou com um propósito. Feche seus olhos. Eu vou encerrar orando. Mas eu te desafio nesta manhã. Saia desse lugar e diga: eu vou chegar em casa hoje. Eu vou chegar em casa hoje. Depois que eu almoçar, tirar a minha soneca, eu vou para o meu lugar de sacerdote. Ou à noite, antes de você dormir, eu vou para o meu lugar de sacerdote. Diante do meu Deus, eu vou levantar minhas mãos. Só eu e Ele. Porque eu não preciso de mediador. Jesus é o meu mediador. Preciso só dele. E eu vou cultivar. Como Adão foi colocado no Éden para cultivar, eu vou cultivar. Eu vou cumprir, Senhor, o meu chamado. Eu vou cumprir, eu vou responder, Senhor. Eu não vou mais fugir, eu não vou mais escapar. Eu não vou mais, Senhor, tentar colocar outras coisas. Não, esse lugar é só do Senhor. Esse lugar é só do Senhor. Só o Senhor encaixa, só o Senhor supre, só o Senhor preenche. Meu Deus, eu oro pelas pessoas que ouviram essa palavra aqui em casa, as que ouvirão à tarde. Senhor, o Senhor está nos chamando para sermos adoradores. O nosso principal, primeiro e grande chamado